Olá, caros estudantes, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão dentro da educação especial e da educação inclusiva, a questão da flexibilização curricular. Então, nós já discutimos isso em sala de aula. E eu também postei um texto lá no AVA sobre a flexibilização curricular do professor Pacheco. O que nós temos que verificar aqui, tanto na educação especial quanto na educação inclusiva? Existe uma interconexão entre a educação especial e a educação inclusiva. Porém, elas se diferem. O que é a educação inclusiva? A educação inclusiva é quando esse estudante, ele tem um laudo, ele tem uma deficiência, ele é um PCD, ou ele tem uma deficiência, ou ele tem algum transtorno, ele tem um laudo e ele estuda, na educação regular, tá? Então ele faz parte do que? Da educação inclusiva. Quando esse estudante ele tem um laudo, dizendo que ele tem um transtorno ou uma deficiência e ele estuda numa escola especializada, ele faz parte do que? Da educação especial. Então, a educação especial e a educação inclusiva, elas se cruzam, mas uma situação é diferente da outra. Ok? Nós temos que ter isto bem claro aí em relação à educação especial e à educação inclusiva. Uma outra questão, Quem vai para a escola especializada e quem vai para o ensino regular? Geralmente, quem vai para a escola especializada é o estudante que tem uma deficiência moderada ou severa. O leve sempre vai para o ensino regular. Agora, quem vai determinar para onde esse estudante vai é a família. Quem vai escolher é a família, temos que entender isso. Em relação à flexibilização curricular, dentro da proposta educacional, é necessário que tenhamos alguns cuidados aqui. Por quê? Por que eu tenho que ter aqui alguns cuidados? Porque a flexibilização curricular, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar do currículo. Então, a criança lá, o estudante tem um conteúdo, por exemplo, que ele não vai dar conta. Eu vou tirar do currículo para ele? Não. Quando eu tiro o currículo do estudante, que o estudante ele não vai participar da grade curricular na sua íntegra, eu não estou fazendo inclusão. Eu estou tendo uma atitude o quê? Excludente. Uma atitude excludente. Então, a inclusão, ela só acontece quando esse estudante participa de todas as atividades escolares, tá? De todas as atividades escolares na sua íntegra, Tá? Então, o que eu faço dentro da flexibilização curricular? Eu vou criar estratégias diferentes para que esse estudante dê conta daquele conteúdo. E não é tão simples assim. Como que eu vou fazer essa flexibilização curricular? Eu tenho que conhecer o estudante, em que processo que ele está. Então, eu tenho uma criança lá que sabe as letras, mas não sabe as palavras. Eu tenho outro estudante
que sabe as palavrinhas, mas não sabe criar uma frase. Então eu tenho que criar estratégias diferenciadas de acordo com cada nível de criança. Então, o que é a flexibilização curricular? É criar atividades diferenciadas, diversificadas, de acordo com o quê? Com cada especificidade desse estudante. Então, não é tão simples assim. Por isso que é muito importante que dentro das escolas tenham a profissional de AE. Quem é essa profissional? É uma profissional formada, especializada em educação especial e inclusiva, tá? E também com experiência nesse processo, tá? E com experiência nesse processo. Então, a questão, né, não é tão simples assim. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho um aluno lá com baixa visão, eu vou trabalhar com materiais ampliados, né? Eu tenho lá um estudante cego total, eu vou trabalhar com materiais de alto relevo. Eu tenho um aluno surdo, de repente ele vai precisar de intérprete ou não. Tem que verificar de que forma que ele foi alfabetizado, se ele foi oralizado ou não. Eu posso ter um estudante surdo e cego, eu vou precisar de quê? De libras tátil. Então, cada situação é uma situação. Existe o quê? Uma especificidade. Eu tenho um estudante com deficiência intelectual, eu tenho um estudante com autismo, com uma síndrome de Down. Então, nesse sentido que nós temos que buscar o quê? Alternativas. Buscar materiais diferenciados, criar propostas diferenciadas. E aqui eu não preciso pensar só nas pessoas com deficiência ou nos estudantes que tenham lá laudos específicos. Eu tenho que pensar às vezes naquele estudante que não consegue acompanhar aquele conteúdo. Ok? Então, leiam o texto lá de flexibilização, se aprofundam. Nós já havíamos discutido isso nas nossas aulas presenciais, tá? E leiam o texto aí do professor Pacheco, que traz de uma maneira muito interessante essa discussão e realizando, logicamente, críticas em cima de escolas que não trabalham com a flexibilização curricular. Tá? Nós temos escolas que trabalham com a flexibilização curricular e temos escolas que não. Nós temos escolas que são mais inclusivas, que são mais abertas para o processo de inclusão e temos escolas que têm mais dificuldade, às vezes, de trabalhar a questão da inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa aqui com deficiência. Às vezes não é porque a escola é preconceituosa, não, às vezes ela não tem mesmo, ela tem dificuldade, tá? Ela tem dificuldade de dar conta daquela demanda, ela não está acostumada. A inclusão não é algo novo, não é algo novo, isso nós já estamos nessa abertura da inclusão já desde os anos 90, 80, mas ela veio crescendo aí lentamente, avançando. E muitas pessoas com deficiência eram o quê? Escondidas, escondidas vivendo no anonimato. Hoje não. Hoje elas têm direitos iguais a qualquer outra pessoa. E direito de estarem aonde? Inseridas
na sociedade integralmente. Então, vamos ler o texto e discutir aí no fórum sobre a questão da flexibilização.